Saber manipular arquivos de texto é uma habilidade importante tanto para profissionais de programação e principalmente para profissionais da área de dados. Neste vídeo vou te mostrar como eu manipulo arquivo TXT utilizando a linguagem Python. Salve, salve galera, beleza? Eu sou Messias Batista, sou engenheiro de dados, professor e pesquisador. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, aproveita, já clica aqui no botão, se inscreve e ativa as notificações. Trabalhar com arquivos TXT é uma habilidade muito importante, seja você programador ou principalmente um profissional da área de dados. Engenheiros, cientistas de dados trabalham diariamente com diversas fontes. E uma dessas fontes, muito comum, é justamente os arquivos TXT. É como eu sempre digo, trabalhar no Python é algo muito simples. Então, a partir de agora, eu quero te mostrar como eu trabalho, como eu utilizo os recursos do Python em arquivos TXT. Bora lá? Isso aí, galera. Agora a gente está aqui no computador. Estou com o Visual Studio Code aberto, dentro do meu WSL com Ubuntu. E a gente vai tentar aqui ver... vai perceber, vai validar todas essas formas que a gente tem para trabalhar com arquivos de texto, tá? Para nosso exercício aqui, para nossa brincadeira, o que eu preparei? Eu deixei pronto aqui um arquivo de texto chamado livros.txt. Quando eu abro ele aqui, ele tem 3 nomes de livros aqui, tá? Que eu li recentemente. E veja que ao final aqui eu deixei uma linha em branco, tá bom? Isso daqui é importante também, a gente vai verificando aí mais para frente porque que isso aí é importante. Então, nosso primeiro exercício, nossa primeira tarefa é criar um arquivo Python que a gente consiga ler esse arquivo TXT, tá? E consiga imprimir ali o conteúdo desse arquivo TXT, tá? Então, vamos aqui, criar o nosso arquivo Python. Então, vou clicar aqui, novo arquivo. Vou chamar o arquivo de leitura.py, tá? Para que a gente consiga trabalhar aqui a leitura desse arquivo TXT, tá? Como vocês estão vendo aí, eu tenho o GitHub Copilot, então pode ser que ele dê algumas sugestões aí para a gente. Isso não deve atrapalhar nosso entendimento. Bem, a segunda coisa que a gente tem que saber, né? A primeira era que a gente tinha já um arquivo TXT pronto. A segunda coisa que a gente tem que saber é que eu preciso saber a localização que esse meu arquivo TXT está dentro do meu computador, dentro do meu servidor, enfim, onde você for trabalhar com esse recurso, beleza? E isso é importante por quê? Porque a gente precisa não só dar o nome do arquivo, mas dar a localização dele também. Nesse exemplo aqui, eu não vou trabalhar com o arquivo TXT dentro de subdiretórios, mas eu devo trabalhar justamente com a localização do arquivo, como de fato ele está no mesmo diretório. E isso quer dizer que quando ele está no mesmo diretório, eu só preciso apontar o nome desse arquivo. Mas já vou deixar essa dica aí para você ficar ligado, que se você tiver um arquivo TXT dentro de um diretório, você precisa apresentar todo o caminho até esse diretório que está o arquivo TXT, mais o nome do arquivo, beleza? Mas de antemão, como é um vídeo introdutório, a gente vai ficar aqui utilizando o arquivo no mesmo diretório, tá? Para poder a gente trabalhar com arquivos TXT, eu vou te chamar aqui, vou te convidar a conhecer o recurso chamado if, tá? Esse recurso if, ele permite não só para arquivos TXT, mas para bancos de dados também. Tudo que você for abrir uma conexão, abrir um recurso e que seja preciso fechá-lo mais adiante, o arquivo if ele já resolve isso para você, né? Esse comando aí, o if, tá? Então aqui eu vou fazer o if e vou chamar o comando que abre o arquivo TXT, que é justamente o comando open. Mas perceba que ao final de todo esse código que a gente vai criar, eu não preciso me preocupar com o fechamento do arquivo. Quando o próprio Python perceber que esse arquivo não está sendo mais usado, que todos os comandos nele já foram realizados e ele está lá somente gastando memória, o próprio Python já fecha ele, tá? E isso acontece porque a gente está utilizando esse comando if antes do open, tá? O open já é o comando que eu vou utilizar para abrir o arquivo TXT, beleza? Espero que isso fique muito bem claro,
Porque você vai poder utilizar isso também em recursos de conexão de banco de dados, por exemplo, com SQL Alchemy, que é muito comum. Você utiliza o if, ele já abre a conexão, realiza os procedimentos, processos que você quer que seja realizado e ele já fecha para você essa conexão também, tá? Bem, continuando aqui com o Open, tá? Eu tenho aqui agora que colocar como primeiro parâmetro do Open o nome do arquivo. O nome do meu arquivo aqui é livros.txt, tá? O segundo parâmetro que eu coloco aqui é o mode, tá? É a forma com que eu vou abrir o meu arquivo TXT. Ele até já está me dando aí um resumo, né, do próprio Visual Studio Code. Ele me dá ali o modo que eu vou abrir. Para este exemplo, a gente vai utilizar o modo leitura do arquivo TXT, tá? Então eu vou passar aqui, ó, o R de read, tá? Quando eu coloco aqui, ó, quando eu coloco só as aspas aqui, ele já me dá uma série de possibilidades para que eu abra o arquivo, adicione no arquivo, enfim, um monte de coisas, tá? Hoje a gente vai pegar apenas as operações básicas disso aí. Você pode utilizar esse vídeo introdutório para depois aprender um pouco mais, tá? Mas aqui eu vou utilizar apenas o comando read. E aqui tem um segredo que é bem importante. Você precisa colocar também a forma com que esse arquivo está, qual é a formatação dele, né, dos caracteres dele que você vai trabalhar. Então o último parâmetro que você vai colocar aqui é justamente o encoding, tá? O encoding, geralmente esses arquivos que a gente trabalha no computador, eles estão preparados em UTF-8, tá? UTF-8, beleza. Bem, esse arquivo vai ser aberto por toda essa função e o ideal é que a gente trabalhe com um apelido, tá? Então o apelido que a gente vai colocar, ou seja, a variável que a gente vai guardar todo o resultado dessa função, eu vou chamar ela aqui de arquivo, tá? Você pode chamar de qualquer coisa, abacate, file object, enfim, do nome que você achar que é mais legal. Eu acho que arquivo é um nome muito aplicado a esse tipo de solução, tá? Então chamei aqui de arquivo. Bem, agora eu vou trabalhar aqui dentro da execução dessa função, tá? Eu vou fazer uma leitura simples de todo o conteúdo do arquivo. Então eu vou chamar aqui uma variável conteúdo e dentro dela eu vou receber justamente a instância do meu arquivo utilizando o método read, tá? O método read. E ao final aqui eu vou imprimir todo o conteúdo deste arquivo. Bora ver como é que isso vai ficar, né? Então vou vir aqui agora no play e vou executar esse arquivo. Beleza? A gente já percebe aqui que ele me trouxe todo o conteúdo do arquivo, né? A coragem de não agradar. Ele me trouxe aí o título Como Aprendemos. Ele também me trouxe o título Aprendizagem Baseada em Projeto. Mas perceba que ele me trouxe todo o conteúdo de uma vez. E se eu quisesse trabalhar linha a linha, eu não conseguiria trabalhar desta forma, beleza? Não conseguiria trabalhar desta forma. Então existe uma segunda forma de leitura, onde eu posso utilizar um formato de for ali, né? Uma estrutura de repetição, para ir lendo linha a linha desse arquivo, tá? E aí a gente vai começar agora a alterar um pouco aqui esse nosso conteúdo para ler esse arquivo linha a linha, beleza, tá? Então aqui agora eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou tirar essa segunda parte aqui, tá? E agora eu vou adicionar aqui um código um pouco diferente. Eu vou chamar uma estrutura de repetição, o for, tá? E vou utilizar a forma que a gente chama ali no Java de for each, né? Que é quando eu vou iterar sobre um objeto que a gente tem aí várias linhas, né? Várias posições, tá? Como se fosse uma lista, por exemplo. Então esse for aqui eu vou chamar uma variável qualquer de linha, né? Então ele vai representar a linha do meu conteúdo e nessa linha aqui eu vou pedir para ele iterar, para ele caminhar sobre todo o arquivo, tá? Então sobre todo o arquivo. E aqui eu vou imprimir o linha a linha, tá? Eu vou colocar aqui a linha, beleza? Só que aqui eu quero fazer algo diferente, tá? Para que a gente perceba
que esse conteúdo de fato ele está sendo alterado. Então eu vou voltar aqui antes do for e vou colocar uma variável i, que eu vou chamar, vou dar o valor 0 a ela, e essa variável i ela vai entrar aqui dentro e vai receber mais um, tá? E nessa impressão aqui eu vou formatar para a gente saber que esse é o conteúdo 1. Então ele vai ter aqui, ó, o valor de i, e eu estou numerando aqui o título, que vai ser justamente o conteúdo da linha. Então bora ver aqui como que esse código vai se comportar e a gente vai perceber algumas coisas aí interessantes, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, vou dar o play, e aí legal, ele conseguiu aqui adicionar o 1, o 2 e o 3, mais esse hífenzinho aqui no nosso conteúdo. Então ele leu de fato linha a linha, tá? Você pode me perguntar, Messias, mas por que adicionar esse i? Bem, veja bem, se eu não adiciono o i, ele vai imprimir uma linha abaixo da outra e você pode se confundir com o recurso anterior que a gente utilizou com o read, né? Onde ele estava lendo todo o conteúdo de uma única vez. E não é isso que eu quero. O que eu quero, na verdade, é que a gente consiga perceber que ele está chamando linha a linha. Por isso que eu adicionei o i, e agora você percebe que de fato ele está trazendo a linha 1, a coragem de não agradar, a linha 2, como aprendemos, e a linha 3, aprendizagem baseada em projetos, beleza? Então, isso daí já está batido o martelo. Só que nessa apresentação aqui, ó, eu vou puxar aqui um pouco o terminal para cima, você percebe que ele trouxe todos os conteúdos sem pular nenhuma linha. E quando a gente executou exatamente agora, ele já trouxe pulando uma linha, né? Então tem uma linha em branco aqui entre o 1 e o 2, tem uma linha em branco aqui entre o 2 e o 3, e tem uma linha em branco aqui após o conteúdo, o terceiro conteúdo, né? E isso acontece por quê? Quando a gente analisa aqui o nosso arquivo TXT, a gente percebe que para sair da primeira linha para a segunda linha, da segunda linha para a terceira linha e assim sucessivamente, a gente aperta aqui o botão Enter, né? O nosso return, tá? E isso no Python é um caractere especial. Então, quando a gente coloca lá o nosso /n, a gente está colocando um caractere especial em branco que pula a linha, né? Que faz uma quebra de linha. Então, a gente tem como também retirar esse recurso para que visualmente ou de outra forma que você for trabalhar, trazendo isso talvez para um banco de dados, enfim, isso não fique estranho, tá? E é muito simples. Perceba que linha, nesse recurso aqui, ele está assumindo uma característica de uma string, tá? Então esse conteúdo que está vindo aqui, ó, como a gente está vendo, ele está com uma característica de string. E se ela é uma string, se linha aqui se comporta como uma string, veja que eu estou selecionando e ele já está me dando, ó, variable, linha, tem um conteúdo str, né, que é o conteúdo de string, então você pode utilizar funções que sejam aplicadas a string. Então aqui você pode, na frente de linha, colocar um ponto e trazer aqui um rstrip, que é uma função que ela remove do lado direito, né, justamente aqui no final, ó, do agradar, do aprendemos e de projetos, ela remove desse lado direito caracteres ou espaços em branco, tá? E aí quando a gente executa aqui, ó, uma segunda vez, ele agora traz para a gente bem correto todo o conteúdo que a gente precisa visualizar sem pular nenhuma linha, tá? Então isso também é muito legal. Mas você pode ter um problema diferente. E esse problema diferente pode envolver ainda a leitura de arquivos, mas agora você precisa trazer todas as linhas, colocar numa variável e utilizar elas a posterior. Não desta forma. Desta forma eu já estou lendo diretamente o arquivo linha a linha. Mas não, agora eu quero trazer todas as linhas, colocar numa lista de linhas, né, uma lista que representaria as linhas desse arquivo e a partir daí trabalhar elas em outro momento, tá bom? Isso também é possível a gente fazer quando a gente está trabalhando com arquivos de texto, quando a gente está trabalhando com esses formatos de leitura. E o código também é muito simples, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou apagar todo esse conteúdo novamente,
e vamos aqui para o nosso próximo exemplo, tá? Nesse outro exemplo aqui, o que a gente vai fazer é criar uma variável chamada linhas, que vai representar essa lista de linhas, e aí eu vou chamar agora para dentro dela o resultado da instância do meu arquivo utilizando a função headlines, E na função readlines, ele consegue ler o formato de todo o meu arquivo, todo o meu arquivo como um formato de lista de linhas, tá? E aí eu posso, ó, por exemplo, sair daqui do if, tá? E utilizar um for fora, não é? Fora desse if, fora da instância de abertura do meu arquivo, chamando do mesmo jeito. Agora eu vou chamar aqui de L in linhas, que é a variável que eu acabei de criar. E aqui eu vou novamente imprimir linha a linha. Só que como a gente já sabe que a linha, L já é uma string, então eu já posso colocar aqui o meu rstrip, também vai funcionar super bem quando eu executar aqui esse arquivo, e eu consigo mais uma vez trazer aqui todo o conteúdo do meu arquivo linha a linha. Então é outra forma que você tem também de trabalhar, de ler linha a linha, de trabalhar esse arquivo, né? Então tem muitas formas aí de leitura que a gente pode executar, tá? Agora vamos ver uma forma da gente adicionar conteúdos a esse meu arquivo de texto. Então eu quero agora adicionar um livro a esse meu arquivo de texto e não sei como. Como é que a gente pode fazer isso? É muito simples também, tá? Só que para isso agora eu vou criar aqui um novo arquivo txt chamado adicionar.py. Bem, a forma de abertura do arquivo é exatamente a mesma, a gente não vai alterar. Então a gente vai poder pegar aqui o if, o open, chamar o nome do nosso arquivo aqui, que é o livros.txt. A gente vai alterar o modo agora, não mais um modo R, que representa o read, mas um modo A, que é o de add, né? A gente vai adicionar conteúdos. E o encoding continua aqui também com o nosso UTF-8, tá? A gente vai continuar aqui adicionando o nosso alias OS arquivo, e o que vai alterar é a função que a gente vai chamar aqui dentro, tá? A função que a gente vai chamar aqui dentro. Então aqui dentro agora eu vou chamar uma função diferente, onde eu vou pegar a instância do meu arquivo, .write. Então agora eu vou escrever uma linha naquele meu arquivo, tá? E nessa linha agora eu quero adicionar um novo livro, tá? Eu vou adicionar aqui o segundo cérebro, tá? Que é um livro muito legal que eu li recentemente, o título é Criando um Segundo Cérebro. Pronto, muito legal. Só que aqui tem um detalhe, tá? Primeiro a gente vai fazer dessa maneira e depois a gente vai ver como que a gente deve fazer realmente, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, criando um segundo cérebro. Eu posso utilizar isso daqui várias vezes, tá? Vou adicionar aqui agora alguns livros técnicos, né? Eu vou colocar aqui, ó, Web Scraping com Python. Vou separar aqui que eu deixei junto Web Scraping. Posso chamar novamente aqui o meu arquivo .write e adicionar aqui inteligência artificial, e acho que aqui está suficiente para a gente. Vamos executar isso aqui e ver como é que esse conteúdo vai ficar lá no nosso arquivo txt. Bem, executei, né? Como eu não coloquei para aparecer nada, então de fato ele só executou os comandos e está aqui embaixo no terminal como executado. Vamos verificar aqui no nosso arquivo txt, né? No nosso livros.txt. Ele adicionou aqui, ó, criando um segundo cérebro, mas ele emendou, ele deixou juntinho todos os outros títulos. Ele não pulou de linha, tá? E aqui é onde está o detalhe. A gente precisa voltar lá no nosso arquivo adicionar e ao final aqui a gente vai colocar aquele caractere em branco, o nosso /n, ó. O nosso /n, tá? Vamos adicionar aqui o nosso /n para que ele consiga. Lembra que a gente removeu com o rstrip? Agora a gente precisa adicionar para poder ele gravar corretamente no arquivo txt. Então eu vou aqui, ó, executar
o nosso arquivo e quando eu for lá, ó, agora ele adicionou corretamente. Ele adicionou na linha que estava e pulou uma linha para cada um dos outros arquivos. Vamos agora ajeitar esse nosso arquivo, que ele está muito feio, tá? Vamos colocar dessa seguinte maneira aqui e agora a gente vai executar novamente o adicionar para ver que ele vai ficar correto. Executei mais uma vez e os meus livros de XT agora estão aqui, ó, criando um segundo cérebro, web scrap com Python e inteligência artificial. Então essa é uma maneira que a gente tem para adicionar em um arquivo TXT, beleza? Só que existe ainda um terceiro modo, que também é um terceiro modo básico, a gente não vai trabalhar com esses modos mais complexos, que é o modo de escrita, tá? O modo de escrita, o W do write, esse daqui não. Com o A, com o add, eu preciso ter um arquivo TXT para que ele adicione conteúdo nele, o arquivo tem que existir. Mas com o modo de escrita não, o modo de escrita ele é um pouco diferente. Ele vai escrever no arquivo, mas se o arquivo não existir, ele cria o arquivo para a gente. E se o arquivo já existir, ele sobrepõe o arquivo. Então eu vou aproveitar aqui esse mesmo conteúdo, vou criar aqui um novo arquivo de escrita.py, ok? E vou adicionar o mesmo conteúdo aqui, ó, que a gente utilizou com o adicionar. Então na escrita aqui, eu vou colar, tá? E a gente vai utilizar o W para a gente, tá? Veja só a diferença que a gente vai ter aqui, ó. Quando eu colocar aqui o W e agora executar esse arquivo, veja que o meu livros.txt só tem aquele conteúdo que eu acabei de adicionar, perdão, que eu acabei de escrever. Então é isso que acontece quando eu tenho aqui o meu W adicionado justamente no modo. Então a alteração que a gente fez foi exatamente aqui no modo, tá? Vou criar aqui o livros novos, tá? livros-novos.txt. E aí a gente vai perceber que ele deverá criar um novo arquivo aqui, livros novos, tá? Então vou executar aqui mais uma vez, executado, e aqui ele criou justamente o arquivo txt livros novos, percebam aqui, por acaso com o mesmo conteúdo dos livros que eu estava, beleza? Então são esses, pessoal, são os 3 modos básicos que você tem para trabalhar com arquivos TXT. Existem outros modos que você pode utilizar, que você pode trabalhar, mas eu acho que aqui já é um bom ponto de partida. Você pode até utilizar os comentários aqui para me informar se você quer que eu aprofunde um pouco mais essa manipulação de arquivos TXT, se deseja que eu trabalhe também com arquivos CSV e arquivos JSON, pode ser uma coisa bem legal fazer isso. Ou até mesmo trabalhar com outras bibliotecas importantes para os profissionais de dados, como a biblioteca Pandas, né? Que ela já trabalha, já mexe, já tem recursos ali para suportar N tipos de arquivos diferentes, beleza? E se esse conteúdo contribuiu para você de alguma forma, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais o vídeo a crescer e a propagar no YouTube. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muita gente aqui assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal. Isso é muito importante. E claro, não deixa de comentar como que você vai utilizar esses recursos do Python para trabalhar com arquivo TXT. Eu vou ter o maior prazer de responder cada um dos comentários. E por hoje o vídeo fica por aqui. Já vou te agradecer por ter ficado até o final do vídeo e vou deixar aqui logo em seguida 2 sugestões. Espero que alguma delas seja útil para você. Tá? Continua acompanhando aqui o canal, não esquece de se inscrever e de ativar as notificações para você acompanhar os próximos vídeos. Valeu, pessoal!